Fiquei pensando no que nós poderíamos conversar. E eu queria algo bem especial. E eu trouxe uma crônica pra gente. As Viúvas. Com gesto de mão, ela me tirou da poltrona onde eu estava sentado e me chamou para junto da janela da frente da casa. Os ramos e as folhagens de uma trepadeira cobriam o espaço aberto da janela, fazendo dela um lugar ideal para quem quer observar sem ser visto. E ela apontou para 3 modestas casas do outro lado da rua. As casas das viúvas, ela explicou. Não fazia muito tempo a morte passara por lá, levando os 3 maridos. Agora, elas estavam sós, as 3 velhinhas, nas casas vazias. Os vizinhos se compadeciam e imaginavam que elas deviam se sentir como aquelas mulheres sicilianas que, mortos os maridos, se cobrem com sinistras roupas negras pelo resto dos seus dias, para que todo mundo soubesse que sua vida havia acabado. Se continuavam a viver, era porque a religião não lhes permitia pôr um fim à própria vida, mas bem que gostariam que a morte chegasse logo. Eu ficava aqui na janela, olhando para as casas fechadas, imaginando aquelas pobres criaturas lá dentro, sozinhas, tendo apenas a tristeza e a saudade como companhia. Foi então que eu comecei a notar sinais de que coisas estranhas estavam acontecendo naquelas 3 casas e naquelas 3 velhinhas. Aconteceu depois de passado aquele período em que, por medo do morto, todo mundo se sente na obrigação de fazer cara de tristeza e só de falar sobre os últimos momentos do falecido. Aconteceu que depois a vida foi voltando ao seu normal e a conversa ficou leve de novo. De repente, até parece que foi coisa de magia, pois aconteceu ao mesmo tempo. As 3 velhinhas, que todo mundo imaginava mortas, começaram a florescer e ficaram bonitas como nunca tinham sido quando seus maridos eram vivos. Uma delas, que só usava birote, cortou e pintou o cabelo e até mesmo começou a usar batonzinho. Com certeza, voltou a conversar com um velho namorado, esquecido, abandonado, pendurado, calado, o espelho, que com a morte do marido reaprendeu a falar. Não é mais preciso que você seja feia, ele já foi. Você está livre para ser bonita como sempre foi. A segunda sempre varria a calçada de chinelo, meia soquete e roupão. Começou a aparecer na rua com os vestidos de cores vivas que nunca usara antes. De onde os teria tirado? De algum baú onde permaneceram trancados com bolas de naftalinas à espera do grande dia? Ou teriam existido só no baú dos sonhos proibidos, que a presença do marido não deixava realizar e que agora voavam livres, como borboletas que se libertam dos seus casulos? A terceira, de voz grave e sem sorrisos, falava por monossílabos, e poucos eram os que se lembravam de já ter visto um sorriso em sua boca. Pois, para surpresa de toda a vizinhança, ela começou a cantar. Cantou velhas canções de amor, de outros tempos, certamente dos tempos em que ela se sentia como namorada. A ressurreição das velhinhas me fez sorrir de alegria. Mas logo me dei conta do trágico da vida humana. Foi preciso que a morte fizesse o seu trabalho para que a vida brotasse de novo. Lembrei-me então de um terrível verso de Álvares de Campos. Talvez seja pior para os outros existires que morreres. Talvez peses mais durando que deixando de durar. É claro que os inocentes maridos tudo isso ignoravam e nada sabiam da vida que jazia sepultada sob o peso da sua presença. Se lhes fossem dado revistar os seus lugares, com certeza teriam dificuldades em reconhecer aquelas com quem havia vivido ou morrido todos os seus anos. De qualquer maneira, teria sido tarde demais. Que pena que, às vezes, a vida tenha de esperar tanto para renascer da sepultura. Que pena que, às vezes, a vida só tenha uma chance depois que a morte faz o seu serviço. Crônica de Rubem Alves. Quando leio essa crônica, não penso na morte, mas na vida. O quanto deixamos a vida, muitas vezes, adormecer em silêncio. Vamos pensar sobre isso? E esse papo aqui vai além da imagem.